Graça e paz, meus queridos, mais um Hayara Talk Show iniciando. E hoje Deus colocou nos nossos corações a gente falar algo sobre paternidade. Tanto eu e Fran, tanto eu quanto a Fran, a gente tem um histórico paterno de falta de pai, né? Falta de pai presente dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Mas hoje, para a glória de Deus, eu tenho a oportunidade de ser aquilo que eu não tive dentro de casa, de ser um provedor, de ser um protetor e de dar destino à minha família, tanto a Fran, que aqui está comigo, quanto a nossa menina Helena. E mediante a tudo isso, Deus ministrou no nosso coração, ministrou no meu coração, para a gente estar aprendendo um pouco sobre esse tema que muita gente passou por isso. Tem muitos brasileiros que passaram por isso. Os pais casaram com as mães ou se juntaram, se amigaram, né? Que nem diz E o homem não foi homem suficiente para assumir a sua responsabilidade daquela decisão que ele tomou naquele momento. E acabou abandonando a família e isso gera um ciclo vicioso. Não é somente uma família, às vezes abandona a primeira, a segunda, a terceira e sai aí fazendo filhos mundo afora e deixando eles sem pai. Isso a gente traz porque esses dias a gente tem sido instruído muito, a gente homem tem sido instruído muito, Fran, nos legendários, né? Nos legendários fala muito sobre isso, sobre o homem assumir a sua responsabilidade, ser autorresponsável. E a Bíblia, ela vem dando uma instrução em Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, que diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz as Escrituras: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceite acusações contra os líderes, presbíteros, quer dizer líderes, senão com 2 ou 3 testemunhas, ao que pecaram, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham por temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenções guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Essa palavra parcialidade é o que a gente vai pegar. E o que governem bem a sua casa. O que governem bem a sua casa. O que tenha os seus filhos bem instruídos. O que tenha a sua esposa bem provida. O que cuide da sua casa, o que proteja, o que dê destino. Porque nós somos vítimas disso. E não é porque a gente foi vítima que a gente vai replicar isso também. Se a gente não teve a paternidade, e se eu posso ser pai, se a Franciele pode ser mãe, ela vai ser mãe com dupla honra. Eu vou ser pai com dupla honra. Eu vou ser responsável por aquilo a qual Deus me colocou na terra. Ser filho primeiro, porque nós somos filhos do Pai. E ser pai aqui na terra, para a gente prover, proteger e dar correção. Esse tema pode ser que me deixe um pouco emocionada. Eu não tive meu pai presente como o Caio está falando aqui, e hoje ele vai falar mais que eu, né? Porque ele é o pai.
Mas é uma questão que a gente vê que abala emocionalmente muitos dos jovens. E por a gente estar à frente de uma liderança de jovens da nossa igreja, a gente percebe o quão diferente é aquelas crianças ou aqueles jovens que os pais o encaminham para a igreja juntamente com ele e os pais que só mandam os filhos para a igreja, que não vai. E a gente sente que eles têm essa necessidade, de se, não somente com relação à igreja ou com relação a servir a Deus, mas se é tão bom, por que meu pai não está aqui comigo? Se meu pai quer que eu siga por esse caminho, por que ele não está aqui também comigo? E a Bíblia diz que a gente deve instruir nossos filhos no caminho em que eles devem andar, para que quando cresçam não se desviem dele. Então, no caminho não quer dizer que eu tenha que somente dizer qual é o caminho para o meu filho, para a minha filha ir. Eu não só preciso mostrar a ela o caminho, eu tenho que seguir com ela no caminho. Sim. É tão necessário que a gente, principalmente nós, homens, a gente tenha essa referência paterna. Porque quando a gente não tem referência paterna, quando a gente não tem a proximidade com homens, a gente fica rebeldes. A rebeldia, ela toma conta da gente porque a gente não encontra limites. Eu não tenho limites, estou colocando agora, né, depois que eu descobri que eu tenho um pai que ele cuida e provê todas as coisas para mim, que é Deus, mas nem todos têm esse acesso. Então, por isso que é necessário ter o pai dentro de casa, ter o pai cuidando dos seus filhos, ter o pai cuidando da sua casa, ter o pai ordenando, colocando ordem dentro da sua casa, sem parcialidade. Então, ou seja, sem estar ponderando alguma coisa. É sim, sim, não, não, é o que diz a Bíblia. É o que diz a palavra. A palavra de Deus diz que a palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não. Procedência disso é do maligno. Então, deu uma ordem, tem que ser cumprida. E a gente que não assume as nossas responsabilidades, nós homens que não assumimos as nossas responsabilidades, a nossa família está fadada ao fracasso. E naturalmente nós também estamos fadados ao fracasso. E com isso, a maioria das pessoas, a maioria das famílias são destruídas porque pai vai para bar, pai vai se prostituir, pai vai fazer aquilo outro, porque tem pais dentro de casa que era melhor que não tivesse, porque não está sabendo assumir a sua responsabilidade de saber dar o destino dentro da sua casa. E por não saber dar destino à sua casa, os filhos nascem filhos problemáticos, cheios de problemas. Porque eu tenho amigos que mesmo eles tendo um pai presente, eles são mal influência dentro da sociedade. Por quê? Porque os pais foram uma influência mal sobre eles. Batendo na esposa, maltratando eles mesmo, maltratando as crianças. E dando exemplos negativos. Então, mas isso é o quê? Replicação daquilo que ele já aprendeu. Provavelmente aquele pai já teve um outro pai que fez a mesma coisa com ele. Então ele está só replicando os problemas. E quando a gente replica os problemas, a sociedade sempre vai ser essa sociedade fragilizada. Não vai ser uma sociedade de homem viril, de homem com hombridade. Porque quando o homem tem hombridade, quando o homem ele aceita a dupla honra, ele não se embaraça com as coisas deste mundo. Ele não se embaraça com prazeres imediatos. Ele não se embaraça para não frustrar a sociedade e principalmente o ecossistema que tem dentro da casa dele. Porque ele vai querer que a filha seja honrada
Ele vai querer que a filha seja honrada, e para a filha ser honrada, ele tem que honrar primeiro. Tem que ser um padrão de exemplo para quando a filha dele crescer, quando a filha dele estiver ali, ele ser também, ela ter ele como padrão. Diz, não, só vou arrumar um marido um dia, se ele for parecido com meu pai. Que ele seja tão bom para mim como ele é para minha mãe, como meu pai é para minha mãe. Isso serve de padrão. E os padrões, eles se repetem não porque a pessoa quer. A gente vê, eu lutei tanto para sair de casa, para arrumar um marido que não fosse igual ao meu pai, porque meu pai bebia, porque meu pai batia na minha mãe, porque brigava comigo, com os meus irmãos. E eu casei e meu marido se tornou a mesma coisa. Isso está de maneira subliminar na nossa mente, é uma mensagem subliminar. De tanto ela ver aquilo se repetidas vezes na sua casa, ela atraiu o que ela menos queria. Que era um homem para si que fizesse com ela todas as coisas ruins que o pai praticava dentro do lar. Isso serve de padrão. Então, se você que é pai de menina, você não quer que a sua filha seja desonrada, você não quer que a sua filha sofra, você não quer que a sua filha case com um homem que não lhe deu o devido valor e respeito, seja esse homem primeiro na vida da mãe dela e na vida dela. Para ela ter você, pai, como um padrão. Para que quando ela cresça e queira procurar alguém para namorar, para casar, ela tenha você como padrão e não aceite menos que isso. Eu já tive em rodas de cachaça e tinha amigos que chegavam assim, diziam, amigos já velhos, já pais, né? E os amigos chegavam e diziam, se alguém mexer com a minha filha, ele vai entrar na faca, porque filha minha não é para ser zombada. Já ouvi muito isso. Mas o que é que ele faz? Ele bebe e vai maltratar a mãe da menina. Qual é o padrão que ela vai ter? Qual é o padrão que ela vai ter? Se ele está dizendo uma coisa na frente dos amigos para engrandecer, fazer que é o brabão, e atrai, e lá na frente ele vai e maltrata a mãe. Não sabe dar destino à família, não sabe proteger, deixa faltar, não sabe prover, deixa faltar no celeiro. O dinheiro que recebe no final de semana, às vezes, porque trabalha, aqui no Nordeste trabalha muito na roça, trabalha muito no sol, aí chega no final do mês, deixa tudo na bodega. Qual é o nível de pai que ele está sendo? Existe uma pesquisa que foi publicada no grupo dos legendários, que diz assim, quando um homem ele se responsabiliza pela família, quando ele se responsabiliza a dar destino, a mudar a trajetória da família, 93% daquela família, ela muda juntamente com ele. Quando é uma mulher que se posiciona nesse sentido, apenas 17% da família se posiciona junto com ela. E quando é uma criança, apenas 3,5% se motiva a mudar como aquela criança está mudando. Então, o posicionamento do homem, ele é necessário. Fundamental. Para que o posicionamento da família, ela mude. Se a gente quer uma família próspera e abençoada, regrada, nós homens temos que nos posicionar para que toda a família se posicione também. Primeiro, né? Primeiro o homem, porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa, assim como o Cristo é o cabeça da igreja. Então, o homem que ele tem esse posicionamento de querer levantar a sua família, de elevar a sua família para lugares inimagináveis, e esse lugar inimaginável pode nem ser tão longe. Pode ser um nível de estabilidade financeira bacana, pode ser um nível de felicidade, união, companheirismo entre os entes da família, pode ser
um nível espiritual a ponto que todos sejam motivados, vão à igreja com felicidade, com união, né? Então, quando o homem ele se posiciona primeiro, todo o resto tende a fazer o mesmo movimento. Principalmente quando o homem e a mulher andam em comum acordo. E qual é a mulher que vai ver o seu marido fazer coisas para encaminhar bem a família e não vai seguir com ele? E não vai fazer o mesmo movimento que ele? Toda a Bíblia é uma reverência entre pai e filho. Toda a Bíblia é uma reverência entre pai e filho. No Velho Testamento, o pai indicando que o filho viria. Novo Testamento, o filho indicando que o caminho é o pai. Então, para você entender a necessidade de nós homens nos posicionarmos como os pais verdadeiros dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. A mulher, ela tem que entender e colocar o marido no seu lugar de marido. Porque tem mulher que é casada que quer tomar o lugar do marido, que quer ser o homem da casa e não pode. Mulher não grita mais do que o homem dentro da casa. Quando esses valores eles se invertem, então há uma bagunça dentro da mentalidade dos filhos e dentro da mentalidade do homem. Porque os valores estão se revertendo. A mulher quer gritar mais do que o marido. Ah, que quem manda sou eu. Não, quem manda não é você não. Sinto muito lhe informar. Não é a mulher que manda dentro do lar. A Bíblia está dizendo aqui, ó, ao homem que governe bem. Ao presbítero, ao líder que governe bem. Ele não está dizendo aqui, ó, a mulher que governe bem. Não está dizendo. Inversão de valores. Tem mulher aí que diz, não preciso do marido, não para viver, não preciso de homem não. Está enganada. Precisa. Você precisa de mim? Não. Precisa, amor. Tá bastante, que eu gosto de gastar o seu dinheiro. Tá entendendo qual é o sentido da coisa? Então, nós temos que saber se colocar em nossos devidos lugares dentro da sociedade. Mulher não faz coisas de homem, homem não faz coisas de mulher. Teve a posse do Donald Trump e eu passei o dia todinho assistindo isso. E ele disse o seguinte, aqui só vai ter, não vai ter essa engenharia social. Aqui vai ter a normalidade. Homem ser homem e mulher ser mulher. Existe o homem, existe o sexo masculino e o sexo feminino. É isso que tem que existir e nada mais. Sexo masculino e sexo feminino. Sexo masculino, viril. Sexo feminino, mais frágil. E assim o homem vai protegendo a sua esposa, dando destino aos seus filhos e abençoando a sua casa. E isso é bíblico. Em Provérbios, fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Sim. Essa questão do posicionamento da mulher no lugar do homem no lugar da mulher. Você está vendo seu marido ficar muito recuado? Orienta ele, mulher. É o nosso papel orar pelo nosso marido para que ele seja provedor da nossa casa. É o nosso papel cuidar que ele esteja sempre forte. Como que a gente cuida? Entregando a vida dele nas mãos de Deus. Nós precisamos orar a Deus, entregar a vida dos nossos maridos a ele com foco. Que o marido não perca o foco de quem ele é. Que o marido ele se posicione. Que o marido ele cuide da casa, cuide da esposa, cuide dos filhos, principalmente, seja exemplo. A gente falou agora há pouco do pai de menina. O pai de menino também tem uma função fundamental para a vida dele. O menino ele se espelha no pai. Para onde o pai vai, ele quer ir atrás, né? Sim. Para onde o pai vai, ele quer acompanhar. Então, para onde você tem levado o seu filho? Se você leva o seu filho, se você deixa o seu filho lhe acompanhar, para onde é que você está levando ele?
É para lugares que vão edificar a vida dele em alguma coisa? É para lugares que vão mostrar a ele o que ele é, o que ele pode ser, o que ele pode conquistar no futuro? Tudo isso tem uma extrema relevância na vida dos filhos. Nós estamos falando mais voltado para isso, mas o homem tem esse papel de carregar a carga mais pesada. Sim. É para ele que Deus deu a carga. É ele que é o mais forte. Nós somos as mais frágeis, mais inteligentes. Mais inteligentes. E nós temos que direcionar, orientar os nossos maridos. Marido, amor da minha vida, não perca o foco. Você é o marido. Você vai conseguir. Em nome de Jesus, o Senhor vai te sustentar, vai te dar forças. Você vai conseguir tirar a nossa família dessa situação. Colocar na cabeça dele que ele é capaz de fazer. Porque Deus deu a carga para ele. Mas a nós o Senhor deu o ministério da intercessão. Então, por isso que nós devemos orar a Deus, entregar a vida dele no trabalho, a vida dele como marido, a vida dele como dono de uma casa, a vida dele como pai e como ministro da palavra de Deus. Sim. A prosperidade da casa, não é parte do homem. A prosperidade da casa, do lar, é da mulher. Porque a mulher sábia, ela edifica. Ela prospera. O que é que o homem faz? Ele traz o recurso. E a mulher administra bem. O dinheiro da gente é na conta dela. O dinheiro da gente é na conta dela. Tem momentos que eu vou dizer, não, Fran, não é momento de gastar agora nesse sentido. Por quê? Porque a gente tem investimentos a fazer. Não é que está privando ela de ter alguma coisa. É porque não é o momento. Mas quando há um momento, aí a gente vai, aí ela vai e se faz, né? Ela vai e se faz. Mas a ideia da prosperidade da casa, é da mulher. A Bíblia está falando isso. Então, a prosperidade da casa é parte fundamental da mulher. A mulher edificar a sua casa. E quando a mulher edifica a sua casa, o homem ele se torna mais homem e a família ela também prospera. E o homem ele se impulsiona para o trabalho, porque ele vê que está tudo se encaminhando bem no seu lar. Quando vai sair, as crianças estão arrumadas, estão cheirosas. E isso quem é que faz? A mulher. Quando chega em casa do trabalho, tem um almoço pronto, tem uma casa arrumada. Isso quem é que faz? A mulher. Quando chega em casa, já tem preparado ali as crianças, vai dar um abraço no papai que ele chegou, vai falar que ama. Quem é que faz isso? Quem é que orienta isso? A mulher. Então, é parte fundamental. Quanto à paternidade, ela está muito dentro de nós, mas só que a gente, às vezes, por consequências da vida, por não termos essa referência, eu estou falando por mim agora, por eu não ter essa referência, eu fiquei sem limites. Eu fiquei sem direção. Fiquei sem direção, porque muitas das vezes, se faltava, não tinha quem provesse. Se obrigasse, não tinha quem protegesse. E se eu fizesse alguma coisa errada, não tinha quem me impôsse limite. Então, por isso, a necessidade de ter um pai. O meu pai é muito importante na minha vida, eu o conheço, eu o honro, ele orou muito por mim, ele é um homem de Deus, muito responsável, na hora que podia, ou que a gente se via muito pouco durante o ano, apesar de a gente morar na mesma cidade, ele trabalhava muito, que ele era militar, ele destacava muito em outras cidades, e nós nos víamos pouco. Mas o pouco que a gente se via, ele parava, sentava e aconselhava. Mas só que era um conselho a qual
A criança rebelde, o jovem rebelde, ele não quer ouvir. Porque ele vai dizer assim, nunca teve comigo, vou fazer o quê? Como é que eu vou ouvi-lo? Como é que eu vou dar ouvido a uma pessoa que me abandonou? É isso que vem na mente. Então não tem como cobrar, né? Não tem como cobrar, tem que fazer o que ele fez. Orou. Orou e graças a Deus por ele ter orado. Graças a Deus por ele ter orado. A gente saber dar destino, o homem saber de destino, é necessário. Há uma necessidade de nós sabermos dar destino às nossas famílias. Homens têm que ser homens, como eu já disse em outros momentos, homens posicionados no Senhor. Homens que sabem para onde quer ir. Homens viril, homens de hombridade, homens de verdade. Homem que busque estar sendo referência na sociedade, está sendo referência na igreja, está sendo referência na sua família. Porque assim nós nos tornamos homens posicionados. E as pessoas vão ter você como referência. Viver não para se amostrar para as outras pessoas, mas viver de verdade. Ter filhos de verdade. Abraçar, amar de verdade. Amar a esposa de verdade. Respeitar a esposa de verdade. Ser justo, ser correto, pagar seus impostos em dia, fazer as suas coisas coerentes, fazer os seus negócios coerentes, porque assim Deus se agrada e vai direcionando bem a nossa vida, vai direcionando bem a nossa casa. Do mesmo modo, o homem também tem que fazer não só quando o filho está dentro da mesma casa que você, que o pai. Porque acontece muitas vezes de o primeiro relacionamento não dar certo e o filho ficar para trás. O homem construir uma vida a partir dali, a partir de outro relacionamento, ser um bom pai com os filhos que ele tem em casa e aquele filho que foi do primeiro relacionamento ficar abandonado. E isso não é justo, porque assim como você é pai desses que você está criando, que você está vendo crescer, aquele que ficou lá no passado, que foi feito anteriormente e que por algum motivo não deu certo o relacionamento com a mãe dele, também é seu filho, também precisa que você oriente, que você dê destino, que você seja provedor na vida dele. Não é porque o relacionamento não deu certo que você vai deixar a paternidade dessa criança de lado. A mulher que casa com um homem que já tem filho precisa ter sabedoria para orientar o seu marido a não deixar ele faltar como pai para aquela criança. Isso é muito importante, que a gente vê muito isso. O meu caso foi um caso desse. O meu pai, ele se achou muito jovem para a responsabilidade da paternidade e minha mãe acabou que me criou. Não estudei, não perguntei, eles não falaram para mim o motivo do relacionamento deles não ter dado certo. Mas meu pai, para as minhas irmãs, ele não é tão presente como eu achei que fosse. Porque em alguns momentos da minha vida eu ia passar férias na casa do meu pai e mal eu via, porque ele estava trabalhando. Então, assim, eram raros momentos que a gente fazia coisas juntos, como uma família completa. Mas eu fazia coisas com a mãe das minhas irmãs, que teve sabedoria de me acolher, nunca deixou que meu pai comprasse algo para as minhas irmãs que não comprasse para mim. E isso foi muito importante. De eu saber e de ela também compreender que não foi culpa minha eu ter nascido. Tem mulheres que casam com maridos, com homens que já têm filhos e colocam culpas, imputam culpas à criança. E a criança não tem responsabilidade, e sim o homem. O maduro, o adulto é ele. Quem fez foi ele. Então ele tem que tomar responsabilidade por aquilo que ele fez. E nós devemos ajudar ele, caso ele venha se esquecer em algum momento, que, querido, você tem esses filhos aqui comigo, joia, tá provendo, tá tudo bem, mas você também tem um outro. Você não vai empurrar o homem para a mãe do menino da criança que ficou lá atrás. Não, mas você tem que empurrar ele para que ele crie uma paternidade, para que aquela criança veja ele como pai também. Eduque. O meu pai, ele foi mais ou menos esse pai que
mesmo que aí já fui diferente, né? Eu já fui fruto de uma pulada de cerca, querendo dizer a história, de uma traição, e fui gerado, né? Fui gerado nessa situação, e a esposa, a esposa do meu pai, ela não aceitou, e tudo certo, ninguém vai culpar ela, porque ela sofreu com isso. E ela estava grávida também de uma outra filha, que ela tem um filho, uma filha na mesma idade que eu, né? Infelizmente ela faleceu, mas os meus irmãos, a gente nos damos muito bem. E o meu pai, ele nunca deixou de dar pensão para gente, para mim, mesmo naquele tempo que não precisava, assim, não precisava, entre aspas, não era uma obrigatoriedade como é hoje. Que hoje, Perante a lei, né? que hoje a única coisa que dá cadeia no Brasil é a pensão alimentícia. Né? E tá certo, e tem que botar, acabar sem vergonha na linha, No lugar. no lugar. Porque você não sabe o que é uma mãe criar um filho sozinho. Né? Só quer fazer? Não. Se você assuma a sua responsabilidade. Assuma as merdas que você fez. Tá entendendo? E quando você assume as merdas que você fez, naturalmente você vai se tornar um homem melhor. Desculpa a expressão, mas é essa expressão que a gente tem que ver, tem que falar. Às vezes tem que falar no português bem claro. E aí o que é que acontece? Meu pai nunca deixou faltar material escolar, nunca deixou faltar a pensão alimentícia, mas só que era muito pouco. Era muito pouco. Então a gente passou por muitas necessidades. Muitas e diversas necessidades, porque éramos muitos dentro de casa, né? Mas só que graças a Deus estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Porque Deus tinha um projeto para a gente estar falando isso aqui e agora. Para poucas pessoas, para muitas pessoas, Ele queria que a gente fizesse, que nesse tempo a gente vivesse dessa forma, para que a gente instruísse os próximos a não cometer os mesmos erros. Porque se a gente se nós colocarmos a responsabilidade de ser marido de uma só mulher, como está escrito na palavra, se a gente colocar na nossa vida, saber educar os nossos filhos, saber proteger os nossos filhos, saber dar destino aos nossos filhos, a nossa sociedade ela vai se tornar uma sociedade melhor e preparada para a vinda de Jesus. Outra coisa também é que eu vejo muito que os filhos tendem a guardar muita mágoa do pai que foi ausente, né? Sim. Dos pais que escolheram a segunda família ao invés de permanecer ou de lutar mais pela primeira família. Então, assim, eu vejo que hoje pra gente, depois que a gente pode sentir o cuidado ou pode observar o cuidado que Deus teve conosco desde o princípio, né? Desde a nossa infância, foi todo um cuidado de Deus para que nós estivéssemos falando sobre isso hoje com tanta facilidade. Porque não é fácil você perdoar aquela pessoa que causou tanta angústia, né, dentro de você, que era para ter sido a pessoa que tivesse zelo pela sua vida, pelo seu crescimento, pelo seu amadurecimento. Então, eu venho falar agora para vocês que são filhos e filhas de pais ausentes ou de pais que optaram pela segunda família, que não guardem mágoa. Libere perdão, porque automaticamente sua vida vai fluir melhor. E você vai tomar direcionamentos diferentes. E peça para Deus. Se você não acha que é capaz, não, eu não sou capaz de perdoar meu pai porque meu pai fez isso, isso e isso, porque meu pai me abandonou, porque meu pai, aconteceu tantas coisas e meu pai não estava ao meu lado. Perdoe, peça a Deus. Peça para que Deus tire isso de você, esse sentimento de frustração. Vamos dizer, esse ódio que você pode sentir, essa raiva, para que esse sentimento dê lugar a outros. Que você, se tiver o seu pai ainda vivo e conseguir chegar a esse nível de perdão, a esse nível de paz, que você viva momentos extraordinários ainda com ele em vida, porque a gente não sabe até que momento nós ou eles vão estar vivos. Sim. Então, o tempo que a gente desperdiça sentindo raiva, sentindo rancor, sentindo mágoa,
é inútil e só faz mal para nós mesmos que sentimos. Sim. Seja humilde para pedir perdão e para receber também, porque pode ser que o pai já tenha chegado até você para pedir perdão e você se negou, ou deu somente da boca para fora. Abracem-se de verdade, se ame de verdade, busque de lá de dentro esse sentimento que você precisa ter pelo seu pai e por tantas outras, por todos os nossos próximos. A gente não pode nem ter raiva dos nossos inimigos ou dos nossos perseguidores, né, que diz a Bíblia. Imagine da pessoa que foi usada por Deus para nos gerar. Porque se nós estamos aqui, é porque Deus, Ele proporcionou isso primeiro, Ele idealizou primeiro a gente. Sim. A gente vai vendo, a Bíblia diz que honrai o teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessas. E qual é a promessa? Para que os seus dias se prolonguem nessa terra. Quando você tem a honra ao pai e à mãe. Ah, mas meu pai me fez sofrer muito. Honra. Minha mãe me fez sofrer muito. Honra. Respeita. Abençoa. Porque a promessa é para você. A promessa não é para o outro, a promessa não é para o pai, a promessa é para você. O que ele diz em Efésios capítulo 5, quando a gente leu, que ele diz um pouquinho à frente, é que o pai não irrite os filhos. Mas só que tem pai que não tem essa instrução. Nunca tiveram essa instrução. Isso é natural em irritar. Tá entendendo? E aí o que acontece? Porque ele irritou, você vai ficar com ódio? Não. Você vai ter que honrá-lo. Ah, mas ele me abandonou. Abençoa, honra. Porque a promessa é para você e para mais ninguém. A promessa é direcionada a você. É você que tem que viver esse novo nível de honra. É você que tem que ser o divisor de água, a quebra de maldição. É você quem tem que ser a verdade transmitida ali para aquela pessoa, para que ele sinta, para que o pai sinta, para que a mãe que abandonou sintam que você está sendo de verdade. Está sendo um homem ou uma mulher que quer viver os seus dias bem aqui nessa terra. A paternidade é tão forte, tão forte, tão forte, que o pai e o filho sempre estão na Bíblia. E você não pode ver o filho se não for pelo pai. E você não pode ver o pai a não ser pelo filho. Porque os dois são um. Assim como o pai está no filho, o filho está no pai. Então essa relação de paternidade, ela tem que existir aqui nessa terra. Ela tem que existir entre homens. Ela tem que existir entre nós. A sua relação com seus filhos, eu não sei como é, mas a partir de agora tem que mudar. A partir desse momento tem que mudar. Você tem que ser um pai amoroso, um pai justo, um pai abençoador, um pai protetor, um pai que sabe dar destino, um pai que sabe honrar, que sabe respeitar, um pai que sabe prover para o filho. É prover, proteger e corrigir. Prover, proteger e dar destino. É sobre isso que um pai tem que ser. Se você não for esse pai, você está errado. Se você não for um filho que aceite a correção do pai, você também está errado. Se você for uma mãe que quer tomar a direção da casa, que quer ser mais do que o pai dentro da casa, ser o homem da casa, você está errado. Porque a gente não tem que inverter valor algum. A gente não pode inverter valor algum. O valor está aqui, Manual do Ser Humano. A gente tende a trazer, não é porque quer que você seja protestante igual a gente. A gente só quer que você leia e entenda o manual da Bíblia. Você sendo católico, você sendo espírita, você sendo o que você quiser. Você não sendo nada, sendo agnóstico. Nós só queremos te dar direção. E essa direção que venha
do céu, porque nós acreditamos em um Deus que é todo-poderoso, que deixou um manual para o ser humano, assim como todos os instrumentos dessa televisão, essa cadeira, todos os instrumentos da Terra tiveram um manual para manusear. Nós somos seres complexos que precisamos desse manual para estar trazendo e trabalhando dentro das nossas vidas aqui nessa Terra. Estamos nos encaminhando para o final e eu gostaria de dizer também só mais um aspecto. Se você é um filho que teve um pai que não foi um exemplo, que não foi um pai modelo, você não precisa repetir esse padrão. Quebra o padrão. Seja você o pai, exemplo que você quer para o seu filho, que você quer para seu sobrinho, que você quer para seu parente ali, que você vê que não tem um pai que precisa. Seja você o modelo, seja você o exemplo de que cuida, de que provê, de que corrige, que dá amor, que orienta. Não precisa repetir o padrão. Se você foi um filho ou uma filha que não teve um pai presente, seja presente na vida do seu filho. Lá no futuro, você vai ver o quão brilhante ele vai ser, por causa desse cuidado, desse amor que você teve agora. E assim, eu tenho certeza que você vai se tornar um homem posicionado. Um homem posicionado. Você que não teve esse amor, você não precisa replicar, como a Fran está falando. Você precisa ser a ruptura do paradigma. A ruptura do paradigma. Quando você é a ruptura desse paradigma, você se torna um homem posicionado, que vai fazer a diferença. A quebra da maldição vai ser ali naquele momento. E você vai saber encaminhar aqueles que vão ser gerados do seu ventre. E a sua descendência será abençoada. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês que nos assistiram até agora. Comenta, compartilha. Coloca aqui nos comentários alguma referência que você tem de seu pai, do seu avô, que foi um pai para você, um tio que foi um pai para você. Envia para ele, envia para teu pai, para que vocês possam ouvir juntos ou que ele possa ouvir de onde ele estiver. Envia para a esposa envia para o marido. Quanto mais de pessoas, de homens que você puder enviar e que for pai, principalmente envia. Tá bom? Assim você está fazendo o reino de Deus crescer aqui nessa terra. Amém. Deus abençoe e até o próximo episódio.